Oiê! Hoje eu trago a minha receita de esfirra que vocês tanto pediram, que você pode fazer tanto na versão aberta quanto fechada. Mas antes de eu te ensinar essa delícia, já deixa aqui o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita, e também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveita e ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada. Então agora, vamos começar! Vamos começar aqui então a receita, primeiramente pelos recheios. Eu vou fazer aqui o recheio de carne. Aqui eu já aqueci uma panela e eu vou colocar a minha carne e vou dar uma pré-cozinhada nessa carne. Não é pra cozinhar muito, porque eu quero ainda que ela fique, né, suculenta. Vou dar uma pré-cozida nela, somente para que ela se solte um pouco mais, porque eu não gosto de colocar a carne totalmente crua na esfirra. Então eu dou essa pré-cozinhada aqui. A carne que eu estou utilizando aqui é um acém e geralmente eu gosto de misturar uma carne mais magra com uma carne um pouco mais gorda, né? Então, por exemplo, paleta bovina com patinho, acém mais patinho, peito bovino mais acém ou peito bovino mais patinho. Você faz um blend aí que eu acho que fica mais saboroso do que você utilizar só o patinho. Caso você queira fazer só com o patinho também, tudo bem. Aqui é só uma sugestão e o jeito que eu gosto de fazer. Então aqui, ó, rapidamente eu vou mexendo. Não tem óleo aqui na minha panela, tá? Não precisa colocar o óleo, senão o óleo aqui vai impermeabilizar aqui a minha carne e vai ficar mais difícil de eu conseguir dissolver aqui os pelotinhos dela. Então, ó, só ir mexendo até dissolver. Então, esse ponto aqui agora eu vou desligar ela aqui do fogo. É só para soltar mesmo. Pode perceber, ó, que ainda no meio ela tá meio crua. E é esse ponto que eu quero. Então eu vou desligar ela aqui agora para eu dar sequência aqui no recheio e vou transferir essa carne para um recipiente. Bom, agora aqui na panela eu vou colocar azeite, mais ou menos umas 3 colheres aí de sopa, e vou adicionar aqui cebola picadinha. Eu gosto geralmente de misturar a cebola branca com a cebola roxa, mas você também pode optar em fazer ou só com a cebola roxa ou só com a cebola branca, mas eu acho que as duas dá um saborzinho bem especial aqui no recheio. Aqui eu vou mexendo até a cebola dar uma branqueada. Assim que a cebola branqueou, eu vou colocar aqui alho picado. Mexe até dourar. Então, assim que a cebola e o alho dourou, eu vou voltar aqui com a carne, ó, só para poder pegar um pouquinho mais desse sabor e terminar aqui, então, de fazer o recheio. Então, a carne vai ficar assim, ó, bem soltinha. E esse é o ponto agora de desligar o fogo. Eu vou colocar aqui agora hortelã, bem picadinho. Vou colocar aqui suco de meio limão Tahiti e suco de meio limão siciliano. Vou misturar bem agora aqui todos esses ingredientes, até que fique tudo bem homogêneo. Agora eu vou começar então a temperar essa minha carne. Eu tenho um temperinho aqui que chama za'atar. Ele tem aqui tomilho, manjerona, orégano, gergelim tostado, cominho e sumagre. Então é um temperinho que eu particularmente não deixo de ter aqui em casa, e toda vez que eu vou fazer quibe, né, esfirra, eu gosto muito de utilizar, porque ele é um tempero especial, né, e dessa culinária árabe que a gente tanto gosta. Então eu vou colocar aqui ele, mas também é a gosto, tá? Vou colocar a medida aí no vídeo mais ou menos que eu coloco, mas você pode colocar a gosto. Que nesse momento, se você quiser, você pode colocar aí a pimenta síria, você pode colocar uma pimenta do reino. Eu, particularmente, não vou colocar aqui nesse recheio, mas se você quiser, você pode colocar. Vou adicionar aqui agora um pouco de sal. Nesse momento, dá uma provadinha, né, pra ver se tá faltando algum temperinho, se você precisa colocar mais alguma coisa. Eu vou colocar aqui um pouquinho de gergelim torrado. Eu particularmente gosto do gergelim, então eu vou colocar aqui porque aqui a gente gosta. Mas isso aqui é totalmente opcional. Se você não gostar, não precisa colocar. Mas eu acho que dá também todo um gostinho especial aqui nesse recheio. Para finalizar, eu vou entrar aqui com o tomate. Eu deixei ele com a pele, mas eu tirei a semente, né, para evitar que coloque mais água ainda aqui no recheio. Então, vou colocar ele aqui por último, lembrando que o fogo já tá desligado, certo?
Bom, e o recheio, ó, já tá pronto. Olha que delícia que ele fica. Agora, o que eu vou fazer? Eu coloco ele sobre uma peneira, dentro de um refratário, né? E aí eu deixo dentro da geladeira por aproximadamente 1 hora. Então, antes de começar a massa, eu primeiro faço o recheio da carne moída e deixo lá. Às vezes, eu deixo ele até de um dia para o outro, que é até melhor, porque daí ele fica bem sequinho. Se você não fizer isso, você vai acabar colocando muita água dentro da sua massa na hora que você for rechear. E isso é um dos fatores que faz abrir a esfirra na hora de assar. Então agora é importantíssimo que você escoa essa água por um tempo, né? Que fica aqui, que solta da carne, né? Do tomate, da cebola, enfim. Então agora então vai ficar na geladeira por no mínimo 1 hora, ou de um dia para o outro, tá bom? Então agora aqui vamos fazer o recheio de queijo. O recheio de queijo eu já fiz em várias versões, de vários jeitos, com vários tipos de queijo, mas esse último recheio aqui que eu venho fazendo, eu acho que é o mais gostoso. Então o que eu tenho aqui, ó? Requeijão cremoso, que na verdade é o catupiry ou tirolês, são as duas marcas que eu gosto de fazer. E tenho aqui mussarela, eu prefiro a mussarela, eu gosto mais da mussarela porque eu acho que ela derrete mais, certo? E aí eu tenho aqui também creme de leite. Esse creme de leite aqui é de caixinha normal, de 20% de gordura. Mas eu já vou te contar um segredinho aqui, que é fazer com creme de leite fresco. Hoje eu não tinha aqui em casa, então eu tô fazendo com creme de caixinha mesmo. Mas o creme de leite fresco traz uma cremosidade e uma umidade. Sabe aquele creminho da esfirra aberto que a gente ama, assim, ó, chega até a salivar? O creme de leite fresco ajuda muito nessa consistência, por ele ter mais gordura, né? Então fica muito mais cremoso o seu recheio, fica muito mais úmido, então eu prefiro mais. Mas caso você não tenha, também dá certo fazer com o de caixinha, tranquilamente, como eu tô fazendo aqui agora. Mas com creme de leite fresco fica mais gostoso, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, uma parte desse creme de leite e vou misturar. Então agora, ó, não tem segredo, é só misturar todos esses ingredientes aqui. É bem facinho de fazer. Se você quiser um recheio de queijo mais light, vamos dizer assim, você pode colocar aqui, por exemplo, creme de ricota, você pode colocar ricota esfarelada, você também pode utilizar aqui queijo cottage, tá bom? Sem problema nenhum. Claro que o sabor e a textura vão ser outros, mas também dá super certo e fica também bem gostoso. E agora aqui para temperar eu vou colocar salsinha bem picadinha e vou colocar um pouquinho também de orégano. Eu não costumo adicionar o sal aqui porque eu acho que já tá bem salgadinho, mas caso você, né, goste de mais salgado do que isso, você pode adicionar aqui. Então vai ficar nessa consistência. Feito isso, eu vou cobrir também com papel filme e vou levar para gelar por aproximadamente uns 20 minutinhos. E a mussarela vai terminar de absorver esse restante aqui, né, de líquido do creme de leite. E esse recheio vai ficar um pouquinho mais firminho para a hora da montagem. Então agora aqui vamos começar a fazer a massa da esfirra. Eu tenho aqui fermento seco instantâneo e a água da receita. E eu vou tirar um pouquinho dessa água, somente para cobrir aqui meu fermento, para eu hidratar ele. Você também pode utilizar o fermento fresco biológico sem problema nenhum. Por que eu vou hidratar esse fermento? Se você for fazer essa massa numa masseira ou naquelas máquinas de pães, você não precisa fazer esse procedimento, porque como você vai utilizar um utensílio mecânico, a força dele já é suficiente para que dissolva muito bem o fermento. Mas se você for fazer essa massa manualmente, né, fazer a sova dela na mão, o ideal é que você hidrate antes o seu fermento seco para que ele se dissolva, né, e se distribua uniformemente na sua massa, certo? Então aqui, ó, é água em temperatura ambiente, não precisa ser água quente, senão você vai matar o seu fermento. O fermento seco é a mesma coisa do fermento fresco, a única coisa é que ele tá aqui desidratado. Eu coloco água só para cobrir ele, que é a mesma água que eu já vou utilizar na receita, tá? E aí eu vou misturar até ele se dissolver e ele vai formar aqui uma pastinha, tá? Ó, então ele vai ficar assim, ó. Ó como ele se dissolve bem, fica bem diluído aqui. Então agora a gente vai dar sequência ao restante dos ingredientes. Eu vou fazer essa minha massa aqui na batedeira, até porque eu faço ela de vez em quando, né? Não faço esfirra todos os dias aqui.
Se você for fazer com frequência, se você quiser vender essa esfirra, eu sugiro que você adquira aí, né, uma maceira, porque ela vai te ajudar, né, ela é um equipamento próprio para você sovar as massas aí, porque nem na mão a gente vai aguentar sovar por muito tempo, né, certo? Então aqui eu tenho na tigela da minha batedeira farinha de trigo, que já tá aqui 100% da minha farinha da receita aqui. E se você for fazer na mão, eu sugiro que você faça uma receita inteira, porque se você ir dobrando, você vai ter dificuldade de sovar se for manualmente, tá? E na batedeira, geralmente também eu bato sempre uma receita por vez. Vou adicionar aqui açúcar refinado, sal e óleo de soja. Bom, e agora aqui então, ó, eu vou colocar o meu fermento que eu já deixei hidratando. Bom, para bater essa massa, eu vou utilizar aqui o batedor de gancho, que é o batedor correto, né, pra gente bater massas mais pesadas. E agora eu vou colocar aqui a minha água, vou colocar metade dessa água aqui e vou colocar para bater e em seguida eu vou colocar o restante. Então vamos lá. Ó, então perceba que a massa começou, né, já a juntar todos os ingredientes aqui e já virou uma massa única aqui. Então agora eu vou aumentar um pouco a velocidade e vou bater por aproximadamente uns 12 minutinhos aí. Se você for fazer essa receita na mão, o procedimento é o mesmo. Começo com a farinha, com açúcar, sal, óleo, fermento e venho dando ponto com a água, tá? E vou sovando por mais ou menos também entre 12 a 15 minutinhos até ela ficar bem lisinha. Então minha massa bateu aqui, ó, aproximadamente uns 14 minutinhos na batedeira. E ó, como ela tá bem lisinha, ó. Então é esse ponto aqui que eu quero, ó. Ela bem lisinha, ela bem homogênea, tanto na batedeira, né, quanto na mão. Claro que na batedeira vai muito mais rápido, né? Qualquer equipamento aí, né, mecânico é muito melhor a sova do que manualmente. Mas manualmente também dá certo, não é impossível, você consegue fazer totalmente a massa de esfirra, fica muito boa, por sinal que eu já fiz muitas e muitas vezes, tá bom? Só vai demorar mais um pouquinho para você atingir essa consistência. Então aqui, ó, na própria tigela da batedeira, eu vou cobrir agora aqui com papel filme. Ela vai descansar por aproximadamente 20 minutinhos, para que daí eu possa, né, conseguir porcionar a massa e abrir as esfirras depois. Então, aqui vai ocorrer a primeira fermentação e depois que a gente modelar, vai acontecer a segunda. Mas, por enquanto, 20 minutinhos em temperatura ambiente até ela dar uma descansadinha para a gente continuar. Passado, então, os 20 minutinhos, veja como a massa cresceu. Olha só que linda que ela tá. Agora eu vou tirar ela aqui da tigela e vou pesar bolinhas de 50 gramas. Olha a qualidade dessa massa, olha isso. Ela é extremamente macia e isso se dá, né, a uma boa sova. Olha que massa linda, ó. Ó, então aqui eu vou pesando 50 gramas de massa e aí eu vou, ó, completando. Eu vou pesando 4 por vez, 5 por vez para ganhar produtividade aqui, ó. Ó, então veja como eu peso. Eu já peso aqui 4 porções de massa, boleio e vou pesando o restante, tá? Bom, então aqui eu já porcionei todas as massas, já pesei elas com 50 gramas cada uma. E aí uma massa vai dar 40 gramas, tá? Então 21 massas vão dar 50 gramas e uma aqui sobrou um pedaço com 40 gramas e a gente modela do mesmo jeito. Então, ó, agora chegou a hora de bolear a massa. Então, como que eu vou fazer? Ó, vou colocar ela aqui na palma da minha mão, no meio, e vou girando, ó. Fazendo esse movimento,
ó, giratório aqui para eu ir incorporando o ar, deixando também ela toda lisinha. Olha, não precisa colocar nada para você bolear sua massa na bancada, tá? Você não precisa colocar farinha de trigo, você não precisa colocar óleo, nada disso, porque é uma massa já super bem hidratada, úmida, então não há essa necessidade, certo? E aí ela vai ficar lisinha assim, ó. Ó, e conforme eu for boleando, eu já vou colocando elas aqui para crescer em cima de fubá. O fubá vai ajudar a dar aquela crostinha, aquela casquinha, né, parecida com a esfirra do Habib's. Então eu já deixo a minha massa crescendo agora aqui sobre o fubá, tá bom? Bom, então agora que minhas bolinhas já cresceram, eu vou pegar as primeiras, né, que eu já boleei e vou começar agora a fazer o formato da esfirra, certo? Primeiro eu vou abrir aqui a esfirra aberta e depois eu ensino a fazer uma fechada também. Então vamos lá. Eu coloquei aqui fubá e aí com meus 2 dedos aqui, ó, eu vou afundar a massa aqui no centro sem perder a borda. Então eu vou tentar afundar de uma forma, ó, que essa borda permaneça, tá? Ó, uma vez que eu afundei, vai ficar assim. Aí eu vou colocar aqui o meu dedão, ó, e vou só esticando, ó. Muito leve, eu só vou abrindo a massa, ó. Fazendo esse movimento. Eu preservo a borda da esfirra e ao mesmo tempo eu abro ela. Aqui você pode abrir no tamanho que você quiser. Ó, eu acho que esse tamanho geralmente já é bom, porque o recheio também ainda ajuda a esticar. Perceba que ela tá bem fininha, olha só. Que maravilha de massa, e tem até bolhas janela aqui estourando, de tão boa que ela é. A fermentação, ó, ficou maravilhosa. Então, vamos lá. Então, agora, ó, eu venho com o recheio. Vou colocar o recheio de carne aqui primeiro. Ó, eu pesei o recheio da carne, dá aproximadamente 40 gramas de recheio de carne. Ó, e agora aqui eu venho, ó, e aperto bem o recheio, certo? E tá pronto a minha esfirra, ó. Olha só que linda que ela fica. Também gosto sempre de passar aqui fubá, ó, antes de colocar para assar nas laterais. Então eu só venho espalhando o fubá aqui. Então agora eu vou colocando elas na assadeira em cima de um tapete de silicone. Caso você não tenha, pode ser também um papel manteiga. E de recheio de queijo vai aproximadamente 47 gramas. Aqui eu gosto de untar a mão com um pouquinho de azeite, ó, para ajudar eu colocar o queijo e espalhar aqui na esfirra. E aqui tá a esfirra de queijo. Se você for fazer a esfirra fechada, na hora que você terminar de bolear e colocar para crescer, você não precisa colocar no fubá. Porque se você colocar no fubá, ele não vai te ajudar a fechar as dobras, né, da massa, vai dificultar um pouco mais. Então o fubá só vai servir se você for fazer a esfirra aberta, certo? Então, para fazer a esfirra fechada, eu vou pegar a bolinha e vou abrir com a ajuda de um rolo. Tentando não perder esse formato arredondado da massa, certo? Bom, abri, vou colocar aqui no centro o recheio. E agora eu vou unir aqui no centro a massa, apertando bem, ó. E aí aqui eu venho novamente e uno, ó. Então aperto aqui também e aqui também. Então vai formar um triângulo já, ó. E aqui eu só termino de finalizar, ó. Aperta bem a massa, ó, pra ela fechar bem, vedar. E está prontinha a esfirra fechada. E aí aqui você tem duas opções. Você pode passar a gema aqui por cima, ou você também pode passar, né, polvilhar ela no fubá, que fica bem gostosa também. Esfirras moldadas, eu coloquei elas aqui então numa assadeira baixa, com tapete de silicone, pode ser também um tapete teflonado, ou papel manteiga. E aí agora eu já preaqueci o meu forno a 180 graus a 200 graus. O forno tem que estar nessa temperatura, não coloca a esfirra no forno frio, tá? Ela precisa entrar já com o forno nessa temperatura bem quente.
O tempo vai variar muito, mas aproximadamente aí 8 a 10 minutinhos, mais ou menos, vai depender de forno para forno também. O meu forno é bem potente, ele é um forno a lastro, né, que é aquele forno de pedra, então ele assa rápido e assim que começar a dourar aqui as bordas, você pode até levantar aqui embaixo da esfirra, se tiver douradinha, já pode tirar. Caso você queira congelar, você vai tirar ela também levemente dourada, esperar esfriar totalmente sobre uma grade, colocar nas bandejinhas, tirar todo o ar com o saquinho e aí você leva para o freezer. A hora de descongelar, você mantém sobre refrigeração e depois você pode colocar diretamente no forno e assim elas vão terminar de assar, tá? O rendimento das esfirras foram de 22 unidades, sendo que 21 pesou 50 gramas e uma pesou 40 gramas. E aí aqui então eu fiz as esfirras fechadas, coloquei fubá nessas duas aqui e nessas outras duas eu pincelei com gema para você ver também o resultado final como que fica. Ai, se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui nessa cozinha. E olha essas esfirras, que lindas que elas ficaram. Bom, olha só como que ela sai aqui do forno, ó, massa douradinha, as bordas, o fundo e a esfirra fechada também, ó, que linda que ela ficou. Não abriu, olha como ela não abre nem embaixo, nem em cima, tanto a que eu passei aqui no fubá, quanto também a que eu pincelei com a gema. A massa fica super fofinha, bem recheadinha e eu adoro comer ela com bastante limão por cima. E essa esfirra de queijo, ela é um caso à parte. Esse recheio, né, esse creminho de queijo que fica nela, derrete assim, ó. Ai, meu Deus, é muito, muito boa. Olha isso, olha esse queijo derretido, ela é super cremosa. Ó, é aquela receita campeã e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Te espero então na próxima terça-feira, às 18 horas. Comenta aqui o que você achou, tá? Desse vídeo e compartilha aí. Um beijo e até mais!